Após o incidente, o instrutor aparece para chamar Ajin e Sulio para uma conversa. Ele diz estar ciente do ocorrido e já tem uma ideia do que aconteceu, mas decide deixar para perguntar os detalhes em outra hora. Agora, eles devem voltar para seus dormitórios. Sulio, preocupado com sua colega, pergunta como Naeun está, e o instrutor diz que ela tirou uma licença médica e saiu com sua família. Ele fala que os dois deveriam seguir seus caminhos e voltarem para Kubo, e com isso dito, o instrutor se retira para prosseguir com seus próprios assuntos, deixando nosso extra para trás junto de Sulio. Depois de serem deixados sozinhos, Sulio chama a atenção de Ajin e pergunta o porquê de Ajin ter dito aquelas coisas para Naeun. Mas Ajin, que não entende o que Sulio queria dizer, pergunta a que ele se refere. Sulio responde que é sobre a coisa com o irmão da Naeun, e quando Ajin estava prestes a comentar sobre o irmão de Naeun, uma tela de sistema aparece com uma mensagem intitulada como ponto de crítica. Ao perceber isso, Ajin pergunta se tem algo de errado com o irmão dela, e Sulio perguntou se Ajin estava fingindo não saber. Mas Ajin demonstra que realmente não sabe do que ele está falando, o que deixa Sulio irritado, que fala para deixar isso de lado por enquanto e diz que depois eles falarão sobre isso. Depois de retornar para casa, Ajin está pesquisando sobre Naeun, e em sua informação tudo aparenta estar normal. Anteriormente, ela ficou em quarto lugar na Academia de Agentes Militares, e atualmente está matriculada na instalação de formação de Herói Kubo. Entre seus familiares está seu pai Shai Shin-yu e seu irmão mais velho Shai Jin-yeon. Ele então percebe que as coisas estão como ele configurou e se pergunta qual foi a daquela reação do Sulio. Mas ao vasculhar as informações mais a fundo, ele encontra algo que o surpreende. Isso eram notícias antigas que falavam sobre a trágica condição de Shai Jin-yeon após um ataque de Jin. A notícia fala sobre um esquadrão de subjugação com o codinome Faísca, e durante sua primeira missão, ela foi um sucesso. Mas o preço por esse sucesso foi o sacrifício de Jin-yeon, que se encontra em coma após o incidente. Pela cara de Ajin, podemos ver que isso não fazia parte do roteiro original. Vemos o que realmente deveria ter sido a operação de subjugação Faísca e vemos que originalmente essa deveria ter sido a primeira oportunidade que o assistente do personagem principal, Shai Jin-yeon, receberia reconhecimento, e para sua irmã, Shai Na-eun, que tinha 13 anos naquela época, estaria extremamente orgulhosa de seu irmão que se tornou um herói. Ou pelo menos era assim que as coisas deveriam ter acontecido. Olhando para seu notebook, Ajin percebe uma nova mensagem intitulada como aviso, e essa mensagem apareceu após Kim Ajin reconhecer as modificações em primeira mão. E em seguida vemos a ficha de personagem de Shai Jin-yeon, que deveria ser o irmão mais velho confiável de Shai Na-eun, assim como assistente de Kim Sulio. Entretanto, as coisas foram levemente alteradas e foi considerado que o personagem principal tinha muitos assistentes e o cenário foi alterado visando isso. E então nos é apresentado o ponto de mudança, onde diz que 4 anos atrás, Shai Jin-yeon, após ter sido apontado como herói, sofreu um acidente em sua primeira missão, recebendo um estigma do demônio e tornando-se uma semente do demônio. Lendo aquele novo desfecho escrito, Ajin entra em um estado completo de choque. Após essa descoberta, mudamos para um outro quarto onde alguém está escutando a rádio local, que está informando sobre o recente incidente no Museu de Armas de Seul envolvendo um ataque de Jin. A pessoa em questão era Shai Na-eun, que estava em um hospital para o qual foi trazida após a luta, e enquanto ela estava cabisbaixa com o acontecido, um homem com cabelos grisalhos chega chamando ela pelo nome, e aqui percebemos que esse homem na verdade é o pai de Na-eun, Shai Shin-yu. Na-eun pergunta se seu pai não tinha trabalho a fazer, mas o velhote todo emotivo pergunta se ela acha que seu trabalho está acima de seus filhos, e pergunta como ela se sente agora. Mas Na-eun diz que está muito bem. Shin-yu, sendo super protetor com sua filha, pergunta se ela não precisa fazer um exame minucioso, pois ele pode pedir por um médico. Mas Na-eun tranquiliza seu pai ao dizer que está realmente bem e que não foi nada grave, e pergunta por que ele teve que vir de longe até aqui para vê-la. Mas seu pai diz que veio porque está realmente preocupado com ela, e Na-eun mais uma vez fala que está bem. Mas por um momento ela fica em silêncio e depois chama pelo seu pai, e ela pergunta se depois de ter alta do hospital ela pode ir ver seu irmão mais velho. Shin-yu, sabendo do porquê da visita, diz que ela pode ir. Voltando ao assunto dos irmãos da Na-eun, temos uma explicação do que são as sementes do diabo.
Neste mundo, os demônios são superiores aos Jin, e eles podem marcar humanos para transformá-los em uma semente do demônio. Humanos marcados dessa maneira entram em estado de incubação, onde após um tempo eles brotam e florescem como demônios muito poderosos. A Jin explica que na sua configuração as sementes levam em torno de 5 a 6 anos no tempo de incubação, então nesse momento mais da metade desse tempo já passou. A cena corta novamente para Nayun, onde ela está frente a outro quarto de hospital. A Jin, enquanto isso, está pensando que nesses casos só existe uma solução para essa situação complicada, e essa solução seria rapidamente, o mais rápido possível, antes que o demônio no corpo de Shai Jin acorde. Ele vai ter que matá-lo. Mas o problema gira em torno de como ele vai fazer uma coisa dessas, ou mesmo quem seria louco de fazer. A Jin comenta que isso não pode ser deixado para qualquer um. Não existem nem mesmo um assassino ou mercenários que aceitariam um pedido para matar a quarta geração de uma família rica. Ele também comenta que não há indícios de que a semente irá brotar, e não é possível sugerir tomar uma medida contra isso, e se as contas realmente estiverem corretas, seria impossível para Qin Sulyu derrotar um Jin totalmente florescido, e mesmo que alguns heróis fossem mobilizados para isso, as perdas para isso seriam inevitáveis. E é por isso que a semente não pode brotar, pois todas essas pessoas devem se tornar a força do protagonista posteriormente, então no final ele vai ter que matar o irmão de Nayun de qualquer maneira. A cena muda para Nayun, que fala com seu irmão em coma que veio para visitá-lo. Ela conta sobre sua primeira vez vendo um Jin, e que eles quase morreram com isso, e ela fala que se feriu, pois cadetes não deveriam ser capazes de ferir uma coisa daquelas, mas de alguma forma aquele atirador conseguiu. Mas ela fala para mudar o assunto por hora. Alguns minutos depois, alguém vem até a porta e fala que o horário para a visita já acabou, e ela se despede brevemente de seu irmão e fala que depois ela voltará para vê-lo. Do lado de fora do quarto, ela está sombria e pensativa, e em sua mente ela se lembra das duras palavras de Ajin sobre seu irmão debilitado, e com um olhar de puro ódio, ela exclama o nome de Qin Ajin como se o quisesse matar. Mudamos para um outro local, e dessa vez é a Torre do Herói. Dentro de uma sala na Torre do Herói, vemos que um assistente chama pela vice-mestre da guilda e fala que acesso não autorizado aos arquivos de uma instituição nacional é ilegal. Caso os peguem, eles com certeza serão punidos. Com uma voz calma, a vice-mestre fala que está bem, pois ela só precisa dar uma olhadinha nas filmagens do ataque ao museu. Mas o assistente pensa que esse é o problema. A vice-mestre comenta que durante a investigação encontraram mana do atributo luz no corpo do Jin, e isso significa que as pessoas que derrotaram o Jin podiam usar esse atributo. Ela fala para seu assistente que usuários de magia da luz podem ser extremamente poderosos contra Jin. Eles precisam achar quem foi, e recrutar essa pessoa o quanto antes. O pobre assistente Yorin estava pensando que ela está empolgada novamente para recrutar alguém. Eles discutem que o Jin foi morto por estudantes que estavam lá para ver a exposição. Então, eles chegam à conclusão de que só pode ser um deles a usar mana da luz. Olhando as filmagens, a vice-mestre fala que precisa ficar de olho na Nayun e em Sulyu, mas ela nunca ouviu falar desse terceiro cadete que está na colocação de número 934 da Kubo, Qin Ajin. A cena corta para Qin Ajin na academia, e ele está pensativo sobre algo que percebeu recentemente, e isso é que as pessoas parecem não conseguir enxergar esse laptop. Graças a isso, ele conseguiu checar as configurações sem se preocupar que eles vejam, e depois que Ajin descobriu isso, ele implantou uma nova configuração no laptop. Ao fundo, uma voz anuncia que a vencedora do duelo é Raquel, e logo em seguida uma notificação aparece no laptop mostrando que as configurações básicas foram alteradas, e que a autoestima de Demin diminuiu da configuração original. E podemos ver o motivo de sua autoestima ter ido ao chão graças a uma derrota de 18-2. Ajin explica que essa é a nova função. Ele recebe uma notificação caso ocorra alguma mudança na configuração em um raio de 30 metros, e Ajin pensa que isso é melhor que as mensagens do coautor que só aparecem depois que ele percebe uma mudança. Mas enquanto ele pensava, alguém para trás dele o chamando. A pessoa era ninguém menos que Shai Nayun, que com um ar sombrio pergunta o porquê de ele não estar treinando com ela. Ajin fica nervoso com essa sugestão repentina de Nayun e fala que não quer lutar com ela. Mas Nayun pergunta se ele vai se acovardar depois de falar mal da família dos outros.
Mas Ajin explica que tem que tomar cuidado, pois as partidas são ao vivo e ele não quer se ferrar por ter machucado uma colega de classe. Mas falando isso, Ajin só conseguiu deixar a Naeun ainda mais irritada, que o xingou enquanto cerrava os dentes. Mas para salvar Ajin dessa enrascada, a instrutora ruiva aparece perguntando o que eles está fazendo, e ela avisa Naeun que o cadete Ajin não pode treinar com outros cadetes por falta de uma arma de treino, e manda ela voltar para seu lugar. Irritada com a intromissão, ela sai de perto de Ajin bufando de raiva. Mas vendo aquilo, Ajin pensa que não precisa pedir desculpas agora, pois ele tem um objetivo principal para alcançar, e está dando o máximo de si para ficar mais forte, para que assim ele possa matar o irmão mais velho dela. E nesse momento, mesmo que ele melhore sua relação com Naeun, ela vai se sentir ainda mais traída depois que tudo acontecer. A cena corta para outro lugar dentro da Kubo, e podemos ver vários alunos reunidos no que parece ser a sala 305, e um estudante chamado Yeon, presidente do Clube Acadêmico Verdade, dá as boas-vindas a todos enquanto se apresenta. Ele explica que a principal atividade de seu clube é analisar monstros e pesquisar estratégias de raid, e a partir desse dia eles irão se reunir toda semana para discutir esse assunto. Nesse momento, vemos os pensamentos de Ajin, que está observando o Yeon, que tem uma beleza de milhões, além de uma excelente habilidade em segurar a atenção da plateia, mas infelizmente essas são duas habilidades de um demônio. E Ajin explica que a Kubo é um local muito importante para os primeiros cenários da novel, e nela teve vários eventos como sequestro de alunos e invasão de monstros, e Yeon é um dos vilões que liderou esses eventos. Ele é um Jin que obteve a habilidade de charme de um demônio conhecido como Lilith, e o alvo principal dele também é o motivo principal dele ter entrado para esse clube acadêmico, e vemos que o alvo desse Jin é ninguém menos que a própria Yeon. Yeon então diz que como hoje é apenas uma orientação, ele vai pegar um pouco leve hoje, e então ele apresenta um holograma de uma fera conhecida como o Tirano da Montanha, apareceu junto do chamado, então é um monstro com mais de 50 anos, sendo uma das criaturas que apareceu junto às primeiras dungeons e portais, sendo um monstro de classe 5. Yeon continua explicando que dentro e fora da Kubo, informações relacionadas a monstros intermediários superiores são muito valiosas, e informações sobre seus pontos fracos são avaliadas em milhares ou até mesmo milhões de dólares. E ele pergunta a todos o que eles acham que são os pontos fracos do Tirano da Montanha, e chama por Yeon. E ela responde que pelo que ela sabe não se tem muitas informações sobre isso ainda, e Yeon diz que ela está certa, e ressalta que discutir sobre isso é uma das maravilhas de um clube acadêmico. E ele fala que para aqueles que quiserem compartilhar suas informações podem ficar um pouco mais após o término da apresentação. Enquanto descia para se retirar, Ajin pergunta a Yeon se ela também vai ficar, mas a mesma passa por ele sem dar muita importância, ignorando completamente sua pergunta. Mais irritado, Ajin pergunta se a Yeon também vai ficar para o afterparty, mas sem nem mesmo se virar ela fala que pode conseguir algumas informações importantes lá, mas isso deixa Ajin curioso, pois ele quer saber para que ela precisa dessa informação. Mas sem precisar perguntar demais, ele pergunta se ela vai repassar essa informação para sua guilda, e parece que nosso extra acertou em cheio dessa vez, e entre em nós é explicado um pouco sobre a guilda Essência do Estreito, e que há 50 anos atrás durante o chamado, a família de Yeon fundou essa guilda, e até hoje eles são uma das guildas de maior influência na Coreia. Meio provocativo, Ajin diz que ouviu dizer que o vice-líder da guilda está chamando bastante atenção para si ultimamente, ao ponto de deixar ela, a herdeira, em uma posição desfavorável, e ele fala que ela só está indo a esse clube para conseguir informações. E depois de ouvir isso ela pergunta o que Ajin quer, e Ajin fala que vai contar para ela qual é a fraqueza do Tirano da Montanha, o que surpreende a Yeon completamente, mas Ajin fala que ela precisa acumular algumas conquistas se quiser herdar a guilda sem nenhum problema, e Ajin fala que o ponto fraco é o pequeno emblema no calcanhar da fera, e que se eles acertarem essa parte podem restringir os movimentos do Tirano da Montanha. Mas nosso extra não está dando essa informação a troco de nada, e pergunta se a guilda dela trabalha com o arsenal essencial, e ele fala que em troca dessa informação ele quer a Desert Eagle deles. Desconfiada, Yeon pergunta por que Ajin precisa de uma arma dessas e se ele tem os materiais para aguentar ela, mas com uma resposta bem clara, Ajin fala que não tem não, e furiosa com Ajin, Naeun sai bufando enquanto chama de maluco, mas Ajin afirma que se ela não confiar nele vai estar perdendo muita coisa,
e em seus pensamentos Agem fala que se Yon a decidir ignorá-lo, essa informação de milhares de dólares vai direto para o lixo, mas se ela acreditar, ele vai ganhar uma aliada poderosa. Do lado de fora, podemos ver Ionha conversando com alguém, e pede para falar com o time de subjugação do tirano da montanha, que quando eles forem atacar, foquem em um emblema no calcanhar da criatura, pois esse é o ponto fraco dele. E descobrimos que mais tarde a Nayeon será reconhecida por muitos como a Rainha de Seul. A cena muda para nos mostrar o que parece ser uma conta, ou mais precisamente um comprovante de empréstimo, e nela mostra que Agem está devendo um empréstimo de 300 mil dólares, um valor exorbitante que deixa Agem sem palavras. Ele pensa que o empréstimo mais alto que um aluno da Kubo pode fazer é de 300 mil dólares, e ele se pergunta o que o inútil do Kim Chun-dong fez com essa grana. Por um momento, ele para ver se isso estava em sua conta bancária, mas nela só haviam 3 mil dólares. Vendo essa dívida astronômica, ele pensa que se continuar, nem será capaz de voltar para o seu mundo e vai passar toda a sua vida preso aqui para pagar suas dívidas. Coçando a cabeça, ele fala que não tem jeito então, e ele vai precisar conseguir ganhar uma grana, e agora ele tem dois jeitos para isso. O primeiro jeito seria o investimento em ações. Nesse mundo, torres e dungeons não param de surgir, e as guildas que descobrem e conquistam essas dungeons são tratadas como empresas, e as guildas listadas no mercado de ações podem ter suas próprias ações de guilda. Mas mesmo sabendo quais guildas estão listadas no mercado de ações, Agem não tem um tostão no bolso para investir, então ele vai deixar as ações de lado no momento. Então ele vai ir pelo outro método, que seria os campos. Esse segundo método é conhecido como caça em campo, e os campos são áreas perigosas repletas de monstros. Diferente das torres e dungeons, a dificuldade varia bastante, e ao vender os corpos dos monstros dá para ganhar um dinheiro rápido. Mas nosso extra passou por poucos atributos mínimos masculinos, e ele se perguntava se isso está bom para fazer uma caçada de campo. Ele pensa que seria muito desperdício usar PH para reforçar a arma que ele tem agora, e fala que tem que ter outro jeito. Mas neste mesmo instante, um passo bate à sua porta interrompendo seus pensamentos, e o entregador pergunta por quem Agem, e fala que tem um pacote enviado por Yeon-a, mas todo confuso Agem se pergunta se seria mesmo um pacote da Yeon-a. Ao abrir a porta, o entregador já havia se mandado, e no chão restava uma maleta prateada, e um pouco receoso Agem abre a maleta, e dentro dela havia algo que ele estava esperando. Mudamos para um novo local, a área de Gangwon da província de Wonju, uma área de campo, e lá dentro vemos uma recepcionista feliz, agradecendo Kim Agem por ter usado o portal de teleporte. E vendo a atitude da atendente ele percebe que só por ser um cadete da Kubo ela está sendo bem atenciosa, e colocando os pés do lado de fora podemos ver que o local se mostra sendo uma bela cidade com vários pontos comerciais. Agem explica que a área de Gangwon tem um campo de caça de baixo risco, sendo um lugar que até mesmo estrangeiros vêm visitar para caçar e isso fez a cidade ser conhecida como a megacidade internacional. Mais adiante podemos ver que tem várias pessoas que estão anunciando seus produtos ou procurando por membros de grupo, e passando por meio daquela multidão Agem dá um leve sorriso por ver as diferentes pessoas negociando, até que ele passa próximo a uma agente, e ela fala para um dos caçadores que seus monstros de hoje valem um total de 600 dólares, e pensando nisso Agem percebe que precisa de uma agência envolvida nisso para ter uma vantagem na hora de vender as partes dos monstros, e ele se perguntava se deveria encontrar algum agente aleatório por aqui, e uma pessoa começa a caminhar em sua direção, e essa pessoa pergunta para Agem se ele está aqui para caçar monstros. Agem então pergunta se ele é um agente, e o estranho confirma, falando que tem um cartão com ele em algum lugar, e ele saca seu cartão o apresentando a Agem, e o mesmo percebe que esse cara é meio desajeitado, mas sua expressão muda instantaneamente ao ver o nome escrito no cartão, pois esse homem à sua frente é o agente Soul. E Agem se lembra que ele não só é o diretor da melhor agência da Coreia, como também se torna o agente representante do Kim Sulyo, e só de pensar em conhecer tal pessoa em um lugar como esse para ele é impressionante. Depois de processar a informação de quem estava à sua frente nesse momento ele chama o agente pelo nome, e estendendo a mão Agem fala que essa parece ser uma boa agência, então ele vai assinar o contrato, cumprimentando o Sr. Soul. E Agem pensa que esse mundo ainda está em seus estágios iniciais da novel, então não tem muitas pessoas que tiveram seu potencial descoberto, e empolgado Soul aperta a mão de Agem em agradecimento.
dizendo que vai dar seu melhor no trabalho, e enquanto isso Agin está pensando que fazer conexões pensando no futuro não vai ser uma má ideia. Mas por um momento ele se perguntava se deveria mesmo estar pegando o futuro agente de Súlio. Passando-se um tempo estamos agora em uma floresta, onde Agin pergunta se está tudo bem para ele seguir assim, mas em um estado quase completo de exaustão, Soul fala para Agin que ele não tem que se preocupar, pois está tudo bem e caso a situação aperte ele pode deixá-lo para trás e fugir, mas Agin pensa que geralmente agentes sem um carro esperam do lado de fora dos campos. Após um tempo de caminhada eles encontram pegadas de um hobgoblin, e Soul diz que esses caras têm uma baixa dificuldade e podem te dar de 300 a 400 dólares por cada, mas Agin pensa que só o preço de uma munição mágica é de 200 dólares. E se levar o preço em consideração é melhor procurar por presas mais valiosas, e apontando para uma criatura mais abaixo, ele pergunta quanto valeria um daqueles, mas espantado, Soul fala que ali embaixo é um monstro conhecido como Javali de Aço, e ele dá uma risada nervosa, dizendo que não dá para ganhar de um desses usando uma arma de fogo pois não tem como furar a pele dele, mas Agin fala que sendo ou não possível, ele vai dar um jeito. Mas isso pega Soul de surpresa e Agin fala que ele vai ver por si mesmo, pois sua arma é muito forte. E então vemos que a encomenda que chegou para Agin da outra vez era a arma que ele recebeu em troca das informações do Tirano da Montanha, que ele forneceu a Yon-La. E então vemos sua Águia do Deserto, uma arma de alto grau, com atributo de aço, e então descobrimos que após recebê-la Agin colocou uma configuração especial nela. Soul diz que se continuar assim ele só vai deixar o Javali irritado, mas enquanto ele gritava pelo nome de Agin, o mesmo já estava com o alvo travado na mira, e logo em seguida um disparo é feito, iluminando a trajetória com um brilho branco, e contra as expectativas de Soul, a bala atravessa por completo o Javali, derrubando ele no mesmo instante, e deixando Soul completamente chocado com o que acabou de testemunhar. Então vemos que a configuração deu uma habilidade capaz de amplificar o poder destrutivo e multiplicar pela quantidade de vezes que a Águia do Deserto mata um inimigo com um disparo, e convencido da habilidade de sua arma ele fala com um sorriso que essa é uma ótima habilidade. Agin abaixa sua arma, que está fumegando após o último disparo que desviveu o Javali, e Soul fala que a arma de Agin é incrível, e suas habilidades também são incríveis, mas Agin parece não se comover muito com tais elogios, e ele parece perceber algo mais adiante. Quando de repente ele levanta sua arma para dar mais um disparo repentinamente, e Soul pergunta o que foi dessa vez, mas Agin fala que tinha um pelicano preto próximo aos penhascos, e Soul fica surpreso e pergunta se Agin consegue mesmo enxergar tão longe, mas ele teve uma confirmação simples de Agin, e com sua habilidade ativa ele fala que mesmo 1000 milhas ainda é nem perto para ele. Ele então fala que está de saída, e enquanto sai Soul pede para ele esperar um pouco. Depois de um tempo, Soul e Agin trouxeram suas caças, e Soul comenta que mesmo sendo apenas 2 eles ainda são muito pesados, mas Agin está preocupado se conseguem levá-los para fora do campo, e Soul já começou a pensar em um plano de ação. E caso eles peçam por uma ambulância, eles teriam que pagar as taxas, e o pagamento terá que ser feito em até um dia. E vendo quão sério ele estava, Agin pensa que Soul é mesmo muito bom no que faz. Com isso, eles apertam as mãos, confirmando como vão lidar com o transporte, e Agin fala que espera trabalhar com ele por muito tempo, e Soul diz que sente o mesmo. Soul então lembra que essa é a primeira vez de Agin caçando e ele pergunta no que ele pretende colocar esse capital, mas com a cara mais tranquila do mundo, Agin fala que vai pôr tudo em ações, o que quebra totalmente Soul, que não estava esperando por isso. E então recebemos outra explicação, dessa vez é sobre uma guilda conhecida como Mestre do Cavalo de Carga, uma guilda composta inteiramente por djinns, e eles têm um impacto importante na história principal, mas claramente o que ele precisa prestar atenção agora não é isso, mas sim as dungeons que esses caras vão conquistar futuramente durante a história. Essa seria a dungeon conhecida como Ninho Maligno de Suvon, e após a conclusão dessa dungeon, as ações da Mestre do Cavalo de Carga irão aumentar em mais de 1000%. Com isso, Agin explica que só de ter ações deles, sua renda vai aumentar muito, e não tem jeito melhor de fazer dinheiro do que esse, e então em seu relógio inteligente aparece que a compra foi bem sucedida. Com isso ele se perguntava se conseguiria encontrar mais alguma informação útil de ações por aí, mas pensando bem não há muitas coisas nos fóruns públicos, e se ele quiser encontrar algo bom vai ter que entrar na Dark Web ou no site do Banquete Violeta.
Mas por mencionaram a Dark Web ele acabou por se lembrar de alguma coisa, e isso seria a trupe do Camaleão, os vilões principais que aparecem na história do meio até o final. Eles são uma organização criminosa composta por membros completamente desconhecidos, assim como seu nome sugere. É provavelmente Agem que é o autor dessa novel, e o único que sabe de suas verdadeiras identidades e suas ações. Ele lembra que a trupe do Camaleão é uma organização criminosa que não gosta de jeans, então se for possível se relacionar com o chefe deles ele pode conseguir ajuda para matar o Jinion. Então ele se lembra que de acordo com a história, deve haver uma vaga na trupe do Camaleão agora, o que significa que é tempo deles começarem a fazer alguma coisa, mas enquanto ele pesquisa, repentinamente seu laptop desliga e ele se pergunta se seu computador morreu de vez agora, e em desespero ele pensa que seu único jeito de voltar pro seu mundo acabou de virar sucata, mas para seu alívio a tela volta a ligar novamente e ele respirar tranquilamente mais uma vez, e uma mensagem diz que já se passaram um mês e agora as funções do laptop estão passando por uma atualização. Mudando de lugar podemos ver várias pessoas no que parece ser uma cafeteria elogiando Yeon-a e Jong-ak, e sendo bem idiota ele pergunta a Yeon-a se eles não podem parar com essa tal sociedade nobre ou o que quer que seja, mas Yeon-a fala para ele aguentar mesmo que isso seja chato, pois não tem nada de ruim em fazer conexões íntimas com líderes de clube. Ela então puxa assunto perguntando como estão as notas dele, mas ele responde com um tom arrogante de que estão todas boas, mas Yeon-a fala que o Jong-ak que ela conhece fica feliz quando está em primeiro lugar, mas ele retruca dizendo que foi por esse motivo mesmo que ele falou que está tudo bem, mas depois dessa resposta seca ela fica meio para baixo e diz que está tudo bem então. Pouco tempo após essa patada, o sino da porta toca, e podemos ver que Naeun acabou de chegar, e quando Yeon-a estava para cumprimentá-la, Jong-ak passou na frente a chamando primeiro, e ele todo convencido pergunta como ela se sente depois de vê-lo. Mas Naeun já corta seu barato e diz que se soubesse que ele estaria ali ela nem teria aparecido, mas todo intrometido ele fala que ouviu dizer que ela está no hospital, e pergunta se ela estava bem, mas Naeun com um ar de nojo diz que sim, e que ele não devia se preocupar, e ouvindo aquela melação unilateral que estava acontecendo entre os dois, Yeon-a está sombria enquanto só podia ficar escutando calada. Tempos após a conversa nada romântica acabar, Naeun se sente e fala que quer falar sobre aquele assunto, e pergunta se eles conhecem Kim Agem, o que surpreende a Yeon-a, que com uma cara meio espantada pergunta o que ela tem com Kim Agem. Então Naeun começa a explicação, falando que quando ela estava naquele incidente com o Jin, estava ela, Sulyu e o babaca do Kim Agem. Ela conta que o Jin era mais poderoso do que o esperado, e quando está prestes a falar que foi uma luta sofrida, ela muda para falar que foi uma luta difícil, mas de alguma forma ela viu Agem fazer aquilo, e ela se lembra do braço do Jin explodindo com um único tiro, e ela pergunta se faz algum sentido ele ser capaz de fazer isso com uma arma de treinamento. E ela menciona que esse cara é realmente muito suspeito, mas vendo que Yeon-a estava pensativo, Naeun lembra que ele estava no time de Yeon-a durante o exame prático, e pergunta qual a opinião da Yeon-a sobre Agem. Mas Yeon-a fica pensativa, pois ela sabe que Agem cresceu em um orfanato, atualmente acumulou mais de $300.000 em dívidas e até agora isso foi tudo o que ela conseguiu obter com a ajuda do investigador. E ela até tentou perguntar mas ele continuou recusando a falar e ela não teve escolha a não ser continuar investigando ele porque é necessário investigar se ele vale a pena ou não, mas é claro que tudo isso ela guardou para si mesma, e só falou para eles que Agem é um cara normal. E em pensamentos ela fala que não acredita que isso seja possível, pois Agem não tem poder destrutivo suficiente para explodir o braço de um Jin, e se pergunta se Agem está mesmo escondendo alguma coisa. Mas Naeun com sua brilhante dedução se pergunta se Agem não seria um Jin, o que pega ambos de surpresa com tal acusação repentina e descabida. Mas Yeon-a pergunta se ela acha mesmo que um Jin mataria outro, mas Naeun diz que com certeza tem algo de errado com aquele cara. Voltamos ao quarto de Agem, onde agora sua tela do notebook está brilhando intensamente, o forçando a cobrir os olhos, mas o motivo desse brilho todo é que a atualização de seu laptop terminou. E repentinamente ele começa a sentir uma dor muito intensa em seu braço e em seguida seu braço começa a sangrar, e com a perda de sangue e a dor, Agem começa a perder os sentidos, e uma voz fala que sua cabeça que como um dos poderes do Criador, esse estigma é imbuído com poder mágico, e nesse momento, Agem começa a receber uma infinidade de informações direto em sua cabeça, mas voltando ao café, Jong-ak fala que independente do que Agem seja,
Yeon-a não gosta dele, e as outras duas olhavam meio em dúvida para o que Jong-ak acabou de falar. E enquanto isso Ajin nem teve tempo de ficar com as orelhas quentes pois ele acabou de colapsar completamente no chão, e enquanto lembra das duras palavras que Ajin disse a ela, fala que basicamente não. E voltando para Ajin podemos vê-lo inconsciente no chão enquanto no lugar onde seu pulso sangrava anteriormente, apareceu uma tatuagem estranha, e na tela do laptop uma mensagem diz que uma nova habilidade, chamada Livro da Verdade, foi adicionada ao talento de observação e pesquisa. Estamos agora em Seul, mais precisamente na Torre da Associação de Heróis. Dessa vez estamos aqui porque após o ataque de Jin, Kim Sulyo, Chae Na-eun e Ajin, que lutaram contra o Jin, tiveram seus esforços reconhecidos e agora receberão o prêmio de cidadão exemplar. Na plateia do auditório estava Ajin, que reclamava de dor no pulso após a ferida que apareceu no dia anterior, e encarando seu braço ele pensava que tem que descobrir quais são as habilidades dessa marca estranha. Mas interrompendo seus pensamentos, Na-eun fala que Ajin está falando alto, mas Ajin fala que não está falando nada. Na-eun parece não ligar muito para isso e continua com raiva, mas Ajin a pergunta se ele não esqueceu, e Na-eun pergunta a que ele está se referindo, mas Ajin fala que lá no museu foi ele que a salvou. Na-eun sabe que é verdade mas se recusa a aceitar essa realidade. Quando o quebra-pau estava para começar, Sulyo apareceu para intervir, e ele manda a Na-eun trocar de lugar com ele. Depois de muitas recusas insistentes de Na-eun, eles trocaram de lugar, e agora Sulyo estava do lado de Ajin, e ele agradece a Ajin pelo que fez aquele dia, mas Ajin se pergunta o porquê disso agora. Sulyo então explica que se não fosse por ele aquela hora, eles não teriam derrotado Jin, e mais uma vez agradece pela ajuda, mas Ajin fala que mesmo se ele não estivesse lá, eles ainda teriam vencido. E Ajin pensa que se não estivesse lá aquele dia o Sulyo poderia ter despertado para um nível de poder maior, porque o personagem principal sempre fica mais forte quando encara perigos e dificuldades maiores. As pessoas envolvidas na transmissão então começam a comentar que aquela pessoa está aqui, e vemos que a pessoa a quem eles se referem é um homem que acabou de entrar no salão usando uma roupa no estilo oriental e exalando uma aura incrível. E ele demonstra estar meio irritado por estar sendo mandado ir a diversos lugares sem parar, e esse é Youh Shin-Yeol estando na 37ª posição do ranking de herói, sendo considerado um herói de maior grau. As pessoas na plateia o chamam de o Lobo de Valhalla, e que assim como os rumores ele tem um poder mágico incrível. Então o apresentador dá a premiação como iniciada, e chama todos os premiados para subirem ao palco. O apresentador diz que o prêmio será entregue pelo Sr. Youh Shin-Yeol. As pessoas a seguir derrotaram um Jin apesar dos perigos, e agiram como cidadãos modelo da sociedade. Ao se aproximar dos cadetes ele primeiro vai até Sulyo, e o chama por seu nome, e Shin-Yeol comenta que agora sabe o porquê de todos estarem interessados em Sulyo, mas o mesmo fala que isso são elogios exagerados, mas Shin-Yeol diz para Sulyo nunca entrar na associação, pois seria melhor ele entrar no campo infinito e se tornar um caçador lá. Porque virar um herói é só um monte de responsabilidade sem nenhuma diversão. Sulyo ouviu atentamente o conselho de Shin-Yeol, mas ele se recusa a aceitá-lo pois virar um herói mais condizente com sua personalidade, e depois de ouvir isso Shin-Yeol se dá por vencido e fala que de qualquer maneira essa escolha é dele. Ele então se dirige à próxima a ser premiada, mas dessa vez ele parece a conhecer melhor, pois ele fala que já faz muito tempo que não a vê. Toda envergonhada Na-eun o chama de mestre, mas logo é cortada quando Shin-Yeol fala que não tem como ele ser mestre dela com ela sendo uma arqueira, e vemos que no passado o pai de Na-eun pediu a Shin-Yeol para cuidar da Na-eun, mas o mesmo se recusa a fazer isso. Chegando em Ajin ele olha com uma cara meio estranha sem saber quem é o nosso extra, mas após falar que seu nome é Ajin, ele recebe a premiação sem nem mesmo trocar mais de 2 frases. Após isso Ajin se lembra de um antigo ditado coreano que diz que a única coisa pior do que ser odiado é ser ignorado, e essa situação se encaixa perfeitamente nesse resultado. Após isso as premiações são dadas como encerradas e estamos agora na cafeteria Cenoura, onde Ajin está comemorando com sua enorme premiação por ter subjugado Jin, sendo um valor incrível de 15 milhões. Com essa grana em mão ele decide comprar mais ações da Cavalo de Carga, mas por enquanto ele vai conferir as novas funcionalidades atualizadas do seu laptop. A típica mensagem de aviso aparece na tela informando que dentre as atualizações estão estigma, ativação de internet, e o talento de rank baixo Livro da Verdade.
Olhando para o seu pulso ele percebe que a ferida que surgiu em seu braço é chamada de estigma, mas o mais estranho é a maneira para ativá-lo, sendo esse meio de ativação sendo a vontade de Agem. Ele então se concentra no pensamento fixo de ativar o estigma, e do seu pulso começa a levantar uma marca estranha que brilha muito intensamente, a qual ele cobre rapidamente para evitar olhares curiosos, pois um brilho assim certamente chamaria muita atenção, e ele deixa o estigma de lado para tentar entendê-lo melhor em seu dormitório. A próxima coisa seria a ativação da internet do laptop que de cara já o surpreendendo, e em sua tela agora mostram 6 sites aos quais ele chama de verdadeiro prêmio. Ele vê que agora não tem somente acesso a sites normais, como também tem acesso àqueles que precisam de uma taxa de uso para vê-los, e eu sei que nesse momento tem muitos inscritos safadinhos por aí que adorariam ter um PC com essa habilidade, mas voltando ao assunto. Entre os sites liberados ele vê o Banquete Violeta, que é consideravelmente um dos mais importantes. Ele é considerado o site mais famoso pois nele é possível obter tanto informação e armas, quanto pedidos e recompensas, e nessa geração provavelmente não tem um único herói que não tenha tido uma interação com o Banquete Violeta, e devido a isso o governo vem passando o pano, mesmo sabendo das atividades do mercado negro. Normalmente é necessário pagar uma taxa insanamente alta para se tornar um membro desse site, mas agora a Agem facilmente pode fazer isso ao gastar míseros 200 PH. Mas quando Agem estava prestes a se conectar para ver seus novos conteúdos, alguém o interrompe, sendo a vice-mestre Yoon Seung-ya, e ela vem falando com Agem que ele já a conheceu antes, e para quem não lembra eles se viram após o incidente com o Jin. Ela fala que ficou surpresa que ele desapareceu da cerimônia de premiação tão rápido, e ela fala que tinha uma coisa para entregá-lo, e isso era seu cartão de guilda, e vendo aquele cartão Agem sabe que tem um grande significado a Seung-ya entregá-lo assim. Agem acertou na mosca, pois ela veio até ele para perguntar uma coisa, e enquanto ela o perguntava se poderia fazer a pergunta, Agem vê essas palavras como os primeiros passos para a escolta da Yoon Seung-ya. Yoon Seung-ya então fala que isso é algo importante e pergunta se ele não se importaria em respondê-la. Agem sabe que ela tem uma boa imagem pública, mas sua personalidade é um pouco diferente. Ela expulsará qualquer um que não atenda a seus padrões, mesmo que tenha investido muito para trazê-lo a seu lado. Uma mentalidade totalmente voltada para a força, sempre se concentrando no melhor, e essa é a vice-líder da maior guilda do país, Yoon Seung-ya. Formar uma boa relação com ela sem dúvida será de grande ajuda para Agem no futuro. Então ele já sabe o que fazer. Yoon Seung-ya está para perguntar o que ele fez para usar o atributo da luz, mas ela logo é cortada e Agem diz com um tom bem sério que não tem nada para dizer a ela, o que com certeza a pegou de surpresa. Seung-ya fala que deveria ter havido algum mal-entendido, pois ela está mostrando interesse nele como vice-mestre da guilda número 1 do país, mas Agem fala que a atenção é legal, mas somente se for genuína. Agem já sabe que ela se aproximou dele por saber que ele usou o atributo da luz, e ele também sabe que o interesse dela no momento não passa de mera curiosidade, então ele vai recusá-la algumas vezes até que sua curiosidade se torne interesse real. Agem então fala que se não tiver mais nada para falar ele está de saída, e a pobre Seung ainda está em choque depois de ter sido recusada por um mero cadete de rank baixo. Após o breve encontro com a Seung-ya, podemos ver as especificações do que seria o estigma. Ela é uma das habilidades do Criador, e quanto maior for a quantidade de pH coletado e acumulado uma nova marca de estigma será formada. O estigma tem a capacidade de usar magias que forem armazenadas nele, e após o uso ele conta com um carregamento que dura 24 horas. Agem então decide testar, e instrui o estigma a criar uma adaga. Rapidamente a tarefa é cumprida com êxito, e uma forma perfeita de faca aparece em suas mãos. Balançando a faca para todos os lados ele se impressiona que por apenas pensar ele já foi capaz de ativar a marca. Descobrimos então que o poder mágico nesse mundo é um status altamente influenciado tanto pelo talento quanto pelo ensino precoce, e seria impossível para ele que acabou de chegar nesse mundo ser capaz de usar magia. Mas é um alívio para ele ter um método como esse à disposição. A próxima coisa a se testar seria o Livro da Verdade, e depois de ficar meio pensativo, ele fala em voz alta, Livro da Verdade, e assim o estigma começa a reagir, emitindo uma intensa luz que preenche o quarto. Então uma voz em sua cabeça informa que esse livro detém toda a verdade e ele irá responder qualquer pergunta que a magia de Agem permitir.
Ele decide testar essa habilidade da maneira mais idiota possível ao perguntar ao livro qual é a sua altura, e o livro responde que a altura de Agem é de 1,74 m. Com isso, um PH foi gasto. Então Agem descobriu como essa habilidade realmente funcionava. Mas enquanto ele estava entretido ao testar seu estigma, logo a brincadeira acaba pois em seu relógio uma luz vermelha surge, seguida por um toque de alerta. Agem sabia muito bem o que isso significava, pois esse era um alerta de emergência. Logo em seguida uma mensagem aparece, onde alguém está procurando por pessoas que viram a Luna Jin Ajeon, da classe mundial pela última vez. Vendo esse alerta, Agem já sabe bem do que se tratava, pois esse era a segunda história principal, o desaparecimento de cadetes da Kubo. Como o nome sugere, durante o episódio um total de 6 cadetes desapareceram, mas sem nenhuma pista a investigação não dá em nada, e o número de vítimas começa a crescer exponencialmente. E na realidade esse episódio é muito importante, pois o alvo final do culpado é Yoo Yeon-ah. Nesse momento Agem pensa se o coautor vai fazê-lo perder outro aliado do personagem principal, assim como no museu, pois isso será realmente ruim. Então para evitar isso Agem vai ter que sujar as mãos e procurar pelo culpado sozinho, mas por enquanto ele não pode interferir pois ainda é muito cedo, e caso faça isso a história pode ficar fora de controle. Por hora ele decide observar mais um pouco. Estamos agora no ginásio da Kubo onde vários cadetes estão se exercitando. E vemos um personagem loiro chamar por Sulho, enquanto aponta em uma direção para que ele olhasse. Vemos que outro cadete ruivo está intimidando Agem, perguntando o que esse perdedor está fazendo agora. Ele ridiculariza Agem na frente de todos ao dizer que ele é um cadete da Kubo e nem mesmo consegue erguer isso, e fala que Agem é uma vergonha para a Kubo, e pergunta se Agem subornou o pessoal responsável para aprová-lo. Quando Sulho estava indo defender Agem, o loiro segura e fala para ele não se envolver. Sulho fala que o loirinho deveria liderá-los como líder da classe, mas o loirinho fala que Agem irritou Shin Jong-gak, e vai ser muito chato intervir nisso agora, e ele fala com Sulho que talvez ele nem esteja em perigo, pois isso poderia ser apenas atuação. O loirinho fala que, como ele mesmo disse, o Agem foi capaz de destruir o braço de um Jin, e o loiro acha que não vai ser muito difícil para Agem lidar com esses valentões. Sulho se pergunta se Agem está mesmo escondendo sua força. Voltando ao Agem, ele até consegue colocar o peso em suas costas, mas se levantar era um desafio tão grande que ele está até mesmo tremendo. E sem muitas surpresas ele volta à posição inicial sem conseguir fazer um único levantamento, e nem mesmo as pessoas ao redor acreditam, e perguntam se ele está fingindo ou algo do tipo. O loirinho então pensa que a derrota do Jin então deve ter sido somente um golpe de sorte, e no mesmo instante Sulho avança para defender nosso extra, fazendo com que várias outras pessoas que estavam assistindo pensassem que ele estava iniciando uma briga. Com toda aquela algazarra acontecendo, o instrutor já chega batendo a porta enquanto pergunta que tumulto era aquele, pois essa era a hora do treino. Ele então se acalma por um momento e anuncia para todos que o resultado do teste escrito acabou de sair, ele vai colocar o cartaz com as notas na parede e assim todos podem ver os resultados. Vários alunos estão reunidos à frente do cartaz com as notas, e discutem quais foram suas notas, mas parece que boa parte ali já está com um pé fora da Kubo. O impressionante é que Kim Agem ficou em primeiro lugar, mas o esperto do Agem na verdade ficou em primeiro lugar ao usar sua habilidade para copiar as respostas certas, mas parece que nem todos estavam felizes com as conquistas de Agem, pois com choque, a garota atrás dele deixou sua espada cair no chão. Ele a reconhece como Raquel, terceira colocada no exame de administração da Kubo. E além disso, fossem testes grandes ou pequenos, a Raquel sempre ficou em primeiro lugar em todos. E nesse momento Agem está completamente atordoado, pois não sabe o que vai fazer para contornar essa situação. Voltando em um certo momento antes das aulas começarem, e duas pessoas estão parabenizando a Raquel por entrar na Kubo. Esse pessoal era o mordomo que estava preocupado com a Raquel e falava para não ficar nervosa entre os outros aspirantes a herói, e uma cavaleiro fala que ouviu dizer que as aulas são todas em coreano, mas Raquel não se deixa ser abatida, e fala que está tudo bem, pois vai se esforçar para atender às expectativas de todos e assim trazer honra para a família imperial britânica. Mas voltando aos momentos atuais, a Raquel está se desculpando com as pessoas de sua nação pois ela falhou,
e para piorar sua situação, o professor fala que a resposta de Ajin trouxe uma nova perspectiva para a análise de fenômenos, e ele fala que espera que outros cadetes sigam o exemplo de Ajin. Raquel sabe que a análise de fenômenos é um campo acadêmico difícil, e que por a matéria em dia até o dia dos exames não será uma tarefa nada fácil. E olhando para nosso esta que está mais perdido que cego em tiroteio, ela se pergunta qual tipo de estudo Ajin normalmente faz, mas mal sabe ela que ele não sabe nem o básico e só está usando sua habilidade para ver as respostas. Mais tarde podemos ver um perfil que alega vender informações, e abaixo uma caixa de perguntas onde o dono da página afirma que pode responder qualquer pergunta. O dono dessa página é Ajin, que mal recebeu a habilidade de livro da verdade e já está colocando ela para uso e de quebra ganhar uns trocados. Sua habilidade o permite obter qualquer informação deste mundo desde que ele tenha pH suficiente. Ele sabe que não tem muita credibilidade agora, e não vai ganhar muita grana no começo, mas assim que confirmarem que é verdade, vai chover clientes. Com isso ele encerra o cadastro e coloca o site para rodar imediatamente. Agora Ajin vai fazer o investimento em PH que ele vem adiado há tanto tempo. Com o começo da segunda história principal, a Kubo se torna um lugar que não é mais seguro dos Jin. E com suas habilidades atuais e sua recentemente experiência, Ajin sabe que não tem chance contra os Jin. E ele fala que graças a Jongak e sua gangue ele tem pontos o suficiente para sair por aí tranquilamente, mas mesmo assim ele vai investir seus pontos para que tenha uma chance maior de sobreviver. Ajin decide começar as mudanças primeiro em sua arma, a pistola Águia do Deserto, e com algumas configurações ele coloca a função de mudança, transformando a pistola em um rifle de precisão. E vendo essa configuração que parece algo irreal, ele espera que não tenha feito algo estúpido. Com isso ele dá Enter e as modificações se iniciam, gastando um total de 250 pH, e contra nossas expectativas a pequena pistola se torna um grande rifle de salto. Vendo isso Ajin dá risada e fala que com isso vai conseguir pelo menos assustar os Jin. Agora voltando para outra coisa, Ajin pensa que deveria tentar escrever uma maestria. Ele explica que ao contrário do talento que consome poder mágico para fazer fenômenos sobrenaturais, maestria se refere a técnicas físicas ou habilidade que foram polidas. Ele sabe que para um franco atirador a coisa mais importante é a habilidade da escolha do local, e ele vai escolher uma maestria útil para a escolha de um local, e a maestria escrita foi parkour de rank baixo, proporciona movimento flexíveis e ágeis. E em vez de ser restringido por obstáculos do ambiente, ele pode usá-los para se movimentar. A velocidade e utilidade variam dependendo das estatísticas de força e agilidade. E com essa maestria mais 350 pH foram gastos. Após isso Ajin não sente nada e espera sinceramente que tenha funcionado, mas enquanto ele estava distraído uma mensagem acaba chegando, e nela um cadete pergunta novamente por outra garota que desapareceu no dia anterior. E Ajin percebe que a segunda vítima acabou de ser pega. Ajin sabe que todas as alunas sequestradas foram mortas pelo culpado, e nesse momento ele entra em um dilema psicológico, pois ele se questiona se é certo ignorar essas mortes mesmo sabendo quem é o culpado e quem seriam as próximas vítimas. No dia seguinte estamos no campo de treinamento ao ar livre da Kubo. O instrutor vê que todos estão em posição, e anuncia que o treinamento de hoje será especial. Ele informa a todos que a coisa atrás dele é uma dungeon artificial, um resultado da tecnologia e engenharia mágica. Ele fala que há monstros fantoches criados com base nos corpos reais das criaturas lá dentro, e hoje eles vão treinar invasão de dungeons usando essa dungeon artificial, mas ele avisa para não baixar a guarda por ser um treinamento, e ele avisa que nessa missão ocorrerá um treinamento em conjunto entre a turma Veritas e a turma Oculta. Ele avisa que as equipes serão formadas por um grupo de cada turma, e manda eles irem para suas equipes designadas. Os cadetes então começam a se encontrar com as outras pessoas de seu grupo designado, e vemos que a equipe 8 é composta por 4 cadetes da turma Veritas, sendo eles, You Yeon-a, Jin Ozeu, Azuki e Kim Ajin, e outros 4 alunos da classe Cultivo, Jaden, Kim Jin-gil, Hosso Ojons e Lee Jin-chia. Ajin explica que tem todo tipo de armadilha e encontros mortais à espreita na dungeon artificial, e algumas dessas armadilhas foram criadas por Jin. Por precaução, Ajin deixou algumas balas de atributo luz preparadas, mas sua maior preocupação é se ele vai conseguir sair desse treinamento com segurança, mas como as coisas não poderiam permanecer da mesma maneira que a história original,
O coautor interfere novamente, e uma enorme notificação de possível mudança de configuração aparece no céu. Vendo aquilo, Agin entra em pânico, pois desta vez não foi apenas uma, mas sim 3 mudanças que aconteceram simultaneamente, e olhando em volta ele se pergunta quem foi que mudou dessa vez, e como. Ao fundo alguém grita chamando outra pessoa de idiota e fala que eles têm que se agrupar rápido, e uma garota de cabelos verdes que olhando para Súlio, fala que ele é muito lento, e vemos que eles são a equipe número 1, composta por Kim Súlio e Joyoa, e vemos que a personalidade de Joyoa ficou mais agressiva do que o original, e enquanto isso vemos que Jaden está bem empolgado ao conhecer Yeon-a, e espera que eles se deem bem como uma equipe, o que Yeon-a confirma bem relutante, e com isso o potencial de Jaden aumenta em 0,5. Naeon aponta para alguém e pergunta se ele também está em sua equipe, e se pergunta qual era mesmo o nome do sujeito. E vemos um cara loiro que fala que seu nome é Sven da classe cultivo, e vemos que com isso a mentalidade de Sven enfraqueceu, e há uma alta possibilidade de que seja dominado por um peão do demônio. E olhando horrorizado, Agin fala que essas mudanças são grandes demais. Olhando mais de perto, Agin diz que tem que ficar de olho em 2 pessoas dessa vez. O primeiro seria Jaden da equipe 8, um típico idiota arrogante que despreza pessoas mais fracas que ele, e no enredo original ele é forte o suficiente para ser recrutado pela essência do estreito. Mas o mais estranho no momento é esse estranho crescimento em seu potencial. Voltando à realidade, Jaden se apresenta juntamente com seus colegas de equipe, e Yeon apresenta seu pessoal, dizendo que eles são Jin Ozeu, Azuki e Lee Agin, que ela errou o nome de propósito para irritar Agin, mas deixando isso de lado, Agin fala que ele provavelmente ficará bem. O outro é Sven da equipe 3, um cadete da Alemanha e um brilhante candidato a herói de seu país, e um aspecto importante dele é que ele gosta muito da Chai Na-eun. Assim como muitos estudantes estrangeiros, Sven entrou na Cuba almejando o topo, mas a realidade não é tão doce assim, e diante da habilidade monstruosa de outros cadetes, e com isso acabou se tornando apenas mais um cadete comum, com seu complexo de inferioridade e a derrota que sentiu pela primeira vez em sua vida, e tudo isso se fundiu com a instabilidade da puberdade, e como resultado disso, Sven vendeu sua alma a um Jin e ganhou mais poder como resultado. Essa é a mesma situação que Agin escreveu na novel, mas o problema é que isso pode acontecer mais cedo durante uma dungeon, e vendo essas novas alterações, Agin torce para que o despertar antecipado de Sven não afete muito a história, mas enquanto Agin estava pensando, Jaden aparece falando que Agin é o famoso atirador de elite, e avisa para ele não ficar moscando numa dungeon assim, mas Agin logo tira a mão de Jaden de seu ombro, o mandando cair fora, e Jaden fala que Agin não é um cara legal, e isso deve ser o motivo de existir tantos boatos sobre ele, mas isso não é novidade para Agin, ele sabe que a opinião pública sobre ele é extremamente baixa. E por causa de certos rumores que se espalharam entre a classe mundial, dizendo que Kim Agin usando sua posição de cadete da Cubo para chantagear e ameaçar as outras pessoas, e que nosso menino vai até Seul todo final de semana para fazer todo tipo de degeneração carnal. E a fonte do rumor para Agin já é bem óbvia, mas graças a isso, Agin ainda ganhou um bocado de PH, mas com isso ninguém quis ficar ao seu lado, e pergunta se isso é mesmo uma equipe. Eles então se preparam para entrar, e Jaden vem com sua bajulação novamente para cima de Yeon-a, dizendo que ela talvez seja o suporte número 1 entre todos os cadetes, e Yeon-a fala que também ouviu falar de Jaden e fala o quão desequilibradas são essas equipes, mas Jaden fala que as equipes são assim mesmo, pois enquanto algumas se destacam, outras são apenas lixo, e isso com certeza foi uma clara ofensa a Agin. E logo a equipe 8 é chamada para entrar dentro da dungeon também, e o grupo logo se reúne para entrar. Já do lado de dentro eles caminham por um longo caminho enquanto estão em uma péssima formação, mas após mais algum tempo eles se deparam com algo interessante. E isso seria o primeiro obstáculo, uma encruzilhada. Então Yeon-a discute com Jaden para qual caminho deveriam seguir, e quando Jaden estava para falar que deixariam o atirador de elite do seu grupo, Jinju decidir o caminho, ele é interrompido por Agin, que fala que eles devem prosseguir pelo caminho número 6. Mas isso não agradou muito a Jaden, que pergunta quem Agin pensa que é, mas contra as expectativas, Yeon-a decide seguir o conselho de Agin e ir pelo 6º caminho, e Yeon-a fala que Agin pode parecer todo acabado, mas seus olhos são muito bons, e Agin pensa que mesmo quando ela elogia ela consegue fazer isso da pior maneira possível,
mas ele não liga muito para isso, pois agora consegue ir pelo mesmo caminho que Shai Nayun. Ajin está preocupado com Nayun, pois se Sven fizer um contrato com Jin hoje, Shai Nayun não será capaz de lidar com isso sozinha, e se algo acontecer com ela muita coisa vai estar acabada, e em suas circunstâncias atuais ele não pode se dar ao luxo de perder a Nayun. Irritado, Jaden se pergunta que tipo de cachorro carente Ajin é, mas Ajin avisa a todos para tomarem cuidado com os monstros à frente, mas à frente não havia nada além de um breu total, e ninguém via monstro algum, e sarcasticamente, Ajin pergunta se não conseguem ver, pois é uma salamandra, e alerta que essa pode ser uma possível transição de dungeon. O Jinju pergunta se deveria atirar uma flecha de luz, e Yonha fala que se possível pode atirar sim, e após a flecha ser disparada na direção para onde Ajin falou, uma criatura é revelada em meio às sombras, sendo uma salamandra, monstro intermediário baixo de nível 6. Jaden fica de cara e que as palavras de Ajin eram verdade, e manda todos entrarem em formação, enquanto pergunta se alguém consegue usar ataques de água, mas enquanto isso, Ajin está pensativo que deve aguardar mais um tempo para agir, então a batalha contra a salamandra começa, e a primeira a fazer o movimento é Yonha, que avisa a todos que vão ter que fazer isso do jeito normal, e após preparar um golpe com seu chicote, ela avança para dar o primeiro ataque, e a salamandra gigante que estava preparando uma habilidade de bola de fogo, tem sua boca amarrada pelo chicote de Nayun, impedindo a lagartixa de atacar, e enquanto isso outras duas waifus estavam preparadas para acertá-lo. Em sequência um golpe duplo esmagador acerta a cabeça da salamandra com força, o fazendo perder o rumo de casa, e com isso a salamandra da dungeon artificial se dissolve no ar. Depois dessa luta, Nayun diz que a dungeon está começando a mudar, mas em sua mão algumas faíscas iluminaram seu chicote, e Ajin sabe que isso é a luz do choque trovejante, e Yonha já está à beira de uma ascensão. E Ajin olhava para isso impressionado enquanto dizia que ela é incrível, mas enquanto eles estavam se preparando para prosseguir em seu caminho pela dungeon, Ajin tropeçou e derrubou Nayun, fazendo a mesma cair de cara na terra em uma posição completamente constrangedora, e depois de fazer isso, Ajin suou frio, pois achou que iria morrer dessa vez, mas Nayun se levantou e falou para continuarem, e depois de estar de pé, ela já estava se preparando para descer a porrada em Ajin sem dó nem piedade. Mas as pessoas do time logo chamam sua atenção, e na parede havia uma flecha, que teria acertado em cheio a Nayun se Ajin não a tivesse feito comer terra, e Ajin percebe que a ameaça de um Jin estava mais perto do que ele esperava, e nos é mostrado que quando ele estava caindo, ele percebeu que se tratava de uma flecha envenenada. Mas mudando para aqueles que passaram primeiro, podemos ver que eles estavam correndo freneticamente, enquanto Sven estava com uma flecha cravada nas costas, e provavelmente pelo veneno ele já estava delirando enquanto pedia desculpas a todos, mas Nayun, que estava irritada com esse falatório sem sentido, fala que se ele tem tempo de falar tanto ele deveria se levantar e correr, e vemos que o grupo de Nayun não foi capaz de desviar a flecha, e ela fala que não tem chance dessa flecha fazer parte do treinamento. E correndo em pânico ela se pergunta por que um maldito monstro como esse está aparecendo em uma dungeon artificial feita para treinamento. Oi pessoal, passando aqui no final do vídeo para agradecer a todos que me ajudaram a bater a incrível meta de 4.000 inscritos. Espero ter todos aqui comigo ao longo desse ano para que possamos tornar o canal em algo ainda maior. E caso gostem do vídeo não se esqueçam de deixar um like e um comentário, e se inscrevam para que o canal cresça ainda mais. Um abraço e até a próxima.